Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Faremos a questão 126, cujo enunciado é: um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais, e vamos marcar essas palavrinhas aqui porque elas são importantes para o final da resolução. Então, dois segmentos paralelos e iguais. Da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Então, vamos marcar esse 25% superior porque também vai ser importante para o final da resolução. Porque vamos tentar encontrar qual é essa tensão máxima e depois que encontrarmos a tensão máxima, conseguimos descobrir qual é a tensão de ruptura, sabendo que a tensão de ruptura é 25% maior do que a tensão máxima. Isso nas seguintes condições. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é de 90 graus e os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 kg. Então, o máximo de massa que pode-se ter no balanço é de 24 kg e vamos analisar uma situação em que o balanço começa totalmente na horizontal porque forma um ângulo de 90 graus com a vertical. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para um movimento circular uniforme. No entanto, vamos cortar essa palavrinha aqui, uniforme, porque ela não condiz com o fenômeno que estamos analisando. Pois, como é um balanço que vai descendo, a gente vai ter uma velocidade que é variável. Então, o movimento é circular realmente, porém não é uniforme, porque se fosse um movimento circular uniforme, teríamos o módulo da velocidade constante, e não é o caso. Então, vamos riscar aqui a palavrinha uniforme e vamos marcar a expressão movimento circular, porque vamos utilizá-la durante a resolução. Considere que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e despreze as forças dissipativas. Desprezar as forças dissipativas também será importante aqui. Portanto, vamos marcá-los também. Como ele pede qual é a tensão de ruptura, primeiro temos que descobrir qual é a tensão máxima para aí sim descobrir qual é a tensão de ruptura, já que a tensão de ruptura é 25% maior do que superior à tensão máxima. E como podemos descobrir qual o valor dessa tensão máxima? Podemos descobrir o valor dessa tensão se a gente descobrir uma expressão para essa tensão e, analisando essa expressão, descobrir qual é o seu valor máximo. E como é que podemos descobrir uma expressão para a intensidade dessa tensão? Fazendo um diagrama de forças. Então, temos aqui um desenho simples desse balanço, numa posição intermediária entre o início e a posição que ele está na vertical. Se fizermos um diagrama de forças, vamos descobrir uma expressão para tensão. Bem, como fazemos um diagrama de força? Primeiro, vamos relembrar como é a tensão. A tensão fica na direção da corda e para o centro da trajetória. Então, vamos utilizar essa setinha para representar essa força de tração, que vamos colocá-la bem aqui. Além disso, tem outra força, que é a força peso, das crianças que vão estar em cima do balanço. Claro, desprezando a massa da tábua e das cordas. Então, vamos utilizar essa outra setinha aqui para representar o vetor força-peso. Então, temos o vetor tração, que eu vou representar aqui por T, e o vetor força-peso, que eu vou representar aqui por P. Além disso, note que temos aqui já desenhado o ângulo θ, que é o ângulo que
o balanço faz com a vertical. Aqui vamos utilizar a informação de que temos um movimento circular. Porque se temos um movimento circular, certamente temos também uma força centrípeta. Então, relacionando uma expressão da força centrípeta com a tensão e a força-peso, conseguimos uma expressão geral para a força de tensão e, através dessa expressão geral, descobrir qual é o valor da tensão máxima e em que ponto da trajetória essa tensão máxima. E o que sabemos sobre a força centrípeta? De que ela é sempre radial, ou seja, sempre na direção radial, na direção do raio da trajetória, que nesse caso aqui vemos que é a mesma direção das cordas do balanço e também da força de tração, de que ela sempre aponta para o centro da trajetória, que nesse caso é a mesma direção também da tração. E outra informação muito importante é de que ela é resultado da soma das forças que estão na direção radial, mais precisamente as componentes das forças que estão na direção radial. Então aqui precisamos saber como decompor vetores, né? Então vamos ter de decompor a força-peso na direção radial. Essa setinha verde vai representar a componente radial da força-peso. Note também que esse ângulo aqui é o ângulo θ, porque o vetor força-peso é paralelo a essa retinha vertical aqui. Então, nesse caso, eles são dois ângulos correspondentes. Logo, eles são iguais. Então, vamos chamar essa componente radial da força-peso de PR. Mas, como afirmei agora há pouco, sabemos que a força centrípeta é igual à soma das componentes radiais das forças. Então, vamos colocar como sendo positiva as componentes que estejam no sentido para o centro da trajetória e como negativas as que estiverem no sentido oposto do centro da trajetória. Muito bem, então nesse caso, se formos fazer a soma das componentes radiais da força-peso, vamos ter o quê? Que a força centrípeta é igual a tração menos a componente radial da força-peso, porque como ela está no sentido oposto do centro da trajetória, ou seja, ela está apontando para fora da trajetória, não para o centro, então fica negativo. Essa atribuição de sinal é arbitrário. Então, você que escolhe. Contanto que você depois obedeça a essa escolha que você tiver, para em que sentido é que fica positivo as componentes. Mas a formulazinha da força centrípeta sabemos que é o quê? Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, aqui chamado de R. Muito bem. Mas quem é o raio da trajetória aqui? Bem, o raio da trajetória é o tamanho das cordas, né? Aqui vamos chamar de L, porque é a letrinha que costuma ser representado nos livros didáticos para representar o comprimento, né? Vem de length do inglês. Portanto, essa força centrípeta vai ficar o quê? Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é o comprimento das cordas, que eu chamo de L. E a componente radial da força-peso é igual a quanto? Bem, basta analisarmos o triângulo retângulo, que é formado pela componente PR, pela força-peso P e esse ângulo θ. Note que isso aqui é um triângulo retângulo, em que o vetor
força peso é a hipotenusa e a componente PR é o cateto adjacente a o ângulo θ. Então, nesse caso, isso aqui vai ser igual a quê? A hipotenusa, ou seja, o cateto vai ser igual a hipotenusa vezes o cosseno de θ. Uma vez que a gente sabe que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vou pegar essas três equações e colocá-las aqui em cima. Porque eu vou pegar as duas últimas e substituir na primeira equação. De maneira que teremos mv quadrado dividido por L é igual a tensão menos P cosseno de θ. Mas lembremos também que o peso é medido por massa vezes a aceleração da gravidade, que chamamos de g. Então, substituindo, temos mg cosseno de θ. Isolando a tensão T, temos o que? T é igual a mv quadrado dividido por L mais mg cosseno de θ. Então, temos aqui a nossa expressão para tensão e a gente nota que ela depende da velocidade e do ângulo θ, dessas duas variáveis, porque os outros são constantes, né? A massa é constante, é sempre 24 kg. O comprimento das cordas também é. E a aceleração da gravidade também é. Vamos analisar aqui θ. Note que quanto menor é θ, maior é o valor da atração. Porque quando o balanço está lá em cima, θ é igual a 90, só que cosseno de 90 é zero. Então, esse segundo termo, mg, cosseno de θ, fica igual a zero. E ele fica máximo quando o balanço está lá embaixo, porque o cosseno de 90, porque o cosseno de zero é 1. Então, a gente vai ter o valor mg quando está lá embaixo, para esse segundo termo. Mas, além disso, a tensão também depende da velocidade. Intuitivamente, a gente pode pensar, e a gente vai estar certo se pensarmos assim, que a velocidade vai ser maior quando estiver lá embaixo. Então, a gente pensa, o valor da tensão aumenta com θ quando θ é o menor, e lá embaixo a velocidade é maior, quanto maior a velocidade, maior a tensão. Então quando o balanço estiver lá embaixo, a tensão vai ser maior, não é? Certo, isso intuitivamente. Vamos tentar mostrar isso aqui matematicamente. Para que a gente possa fundamentar a nossa afirmação de que a velocidade é máxima quando o balanço estiver lá embaixo, vamos usar a conservação de energia. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o ponto inicial aqui onde o balanço começa a descer de o ponto 1, aqui esse ponto intermediário de ponto 2 e quando ele está na vertical de ponto 3. Além disso, vamos definir o nível zero de energia, a posição quando o balanço está lá embaixo na vertical, ou seja, quando as cordas estão na vertical. Esse aqui vai ser o nível zero. Esse aqui vai ser o nível zero. Então, note que quando ele está na posição 1, começando a descer, ele está na altura L. Quando ele está lá embaixo, ele está na altura 0, em relação a esse nível que eu defini. E quando ele está na posição intermediária 2, ele está na altura aqui da variável h, ou seja, ele está a uma certa altura h. Então,
essa altura aqui é a altura H. Muito bem, vamos utilizar aqui o teorema de conservação de energia, porque lembrando que esse fenômeno aqui despreza as forças dissipativas, então não vai haver perda de energia para forças dissipativas, porque só tem mesmo uma força conservativa, que é a força peso. Certo? Nesse caso, temos que a energia cinética, vamos considerar aqui os dois pontos 1 e 2. Então, nesse caso, a energia cinética no ponto 1 mais a energia cinética, mais a energia potencial no ponto 1 é igual à energia cinética no ponto 2 mais a energia potencial no ponto 2. Lembrando que a energia cinética só tem uma formulazinha meio de mv ao quadrado, e de que a energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Muito bem. Quando ele parte do ponto 1, ele parte do repouso. Então, sua velocidade é zero, portanto, a energia cinética no ponto 1 é zero. Então, 0 mais... A energia potencial ali, no ponto 1, vai ser massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A altura no ponto 1 é o próprio comprimento das cordas. Então, vamos ter mgl, que é igual à energia cinética no ponto 2. No ponto 2 ele já tem adquirido uma certa velocidade, ainda que vamos ver que ela não vai ser a máxima. Então, vai ser meio de mv quadrado mais a energia potencial no ponto 2 é massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que ele tem no ponto 2. E a altura que ele tem no ponto 2 é h, então vai ficar mgh. Muito bem. Aqui temos então que eu posso cortar esses m's, ou seja, dividir os dois lados da igualdade pela massa. Então, corto esses m's e teremos GL igual a meio de V quadrado mais GH. Se eu for reorganizar essa equação colocando o V quadrado isolado, vamos ter que V quadrado é igual a 2 vezes G vezes L menos H. Muito bem. Vamos manter apenas esse V quadrado aqui, porque como ele é o mesmo que está ali na primeira equação, lá em cima, então é melhor mantê-lo assim do que com a raiz, certo? Fica mais fácil de trabalhar com ele assim. A partir disso, notamos o quê? Que V quadrado é maior quando H for igual a zero. E ele é menor quando H for igual a L. Porque quando H for igual a L, L menos H vai ser zero. Então a velocidade vai ser igual a zero. Ele parte do repouso realmente, né? E quando H for igual a zero, a velocidade ao quadrado vai ser igual a 2 vezes G vezes L. Então, a velocidade máxima, que eu vou representar aqui por V max, é igual a 2GL. Muito bem. Então, a tensão máxima vai ser quando θ for igual a zero, porque o valor máximo do segundo termo ali da soma, mg cosseno de θ, é quando θ é igual a zero.
e quando a velocidade for máxima, que for lá embaixo, que é 2GL. Logo, esses dois termos, seus valores são máximos quando o balanço estiver lá embaixo e as cordas estiverem na vertical. Portanto, a tensão máxima vai ser igual a massa sobre L vezes V máximo ao quadrado mais mg cosseno de 0 graus. Ou seja, a tensão máxima vai ser igual a m sobre L 2GL mais mg vezes 1. Portanto, a tensão máxima vai ser igual a... Cortamos esses dois L's e teremos M 2mg mais mg, ou seja, a tensão máxima é igual a 3mg. Mas lembre-se que eu tinha marcado em cima do enunciado que o balanço era utilizado com dois segmentos paralelos iguais da mesma corda. Porém, ele fala da tensão em uma corda. Então, nesse caso, essa tensão máxima que eu descobri aqui é das duas cordas. Portanto, para saber a tensão de apenas uma corda, eu tenho que dividir esse valor por 2. Então, a tensão máxima, na verdade, é igual a 3 meios de mg. Então, aquela de cima é a tensão máxima das duas cordas e de uma só é a metade. Então, a metade vai ser 3mg dividido por 2. Fica a metade. Muito bem. Agora é descobrir qual é essa tensão máxima substituindo os valores. Então, a tensão máxima vai ser igual a 3 meios vezes a massa, que é 24 quilos, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Ou seja, a tensão máxima é igual a 360 newtons. Muito bem, mas vamos lembrar que não é isso que ele pede na questão. Ele pede qual é o valor da tensão de ruptura, que é 25% maior do que a tensão máxima. Ah, então agora está fácil. Deixa eu chamar a tensão de ruptura de T-RUP. Ela tem que ser igual a 1,25 da tensão máxima. Então, a tensão de ruptura é igual a 1,25 vezes 360, que é igual a 450 newtons. Ou seja, é a letra D. Muito bem.